Muito bem, então, senhoras e senhores, iniciando agora os trabalhos da terceira e última mesa, com o tema Política Indigenista Brasileira do Governo Federal. Para coordenar os trabalhos, nós convidamos o coordenador da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão, Antônio Carlos Alpino Bigonha. E para participar desta mesa, convidamos a vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Ela Vieco. A subprocuradora-geral, o subprocurador-geral da República, Aurélio Rios. A secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Sandra Terena. O presidente da Fundação Nacional do Índio, Franklinberg Ribeiro de Freitas. O presidente do Conselho Indigenista Missionário, arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloski. A deputada federal eleita Joênia Wapichana. A sócia do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos. E a representante do povo Guajajara, Sônia Boni de Souza Silva Santos. À vontade, senhores. Tem a palavra o coordenador da Sexta CCR, que conduzirá os trabalhos. Boa tarde novamente a todos e todas. Eu vou saudar todos os componentes da mesa, na pessoa da Sônia Boni de Souza Silva Santos, representante do povo do Guajajara e da PIB também. Está lá a Sônia, né? E, sem mais delongas, para a gente poder ter um debate no final, mais intenso, eu passo a palavra ao meu colega Aurélio Rios para suas considerações iniciais. Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente e coordenador da mesa, meu querido amigo Antônio Carlos Alpino Bigonha. Queria também, celebrar a presença aqui nessa mesa de todas as pessoas que estão nela. Sandra Terena, secretária nacional de Política de Promoção de Igualdade Racial, Franklinberg Ribeiro Freitas, nosso novo presidente da Fundação Nacional do Índio, a minha amiga de longa data, Adriana Ramos, sócia do Instituto Socioambiental, Dom Roque Paloski, presidente do CIMI, a deputada eleita Joênia Wapichana, né? Seja muito bem-vinda e muito boa sorte. E, claro, a Sônia Guajajara e minha queridíssima e estimada amiga Ela Vieco. O tema que foi colocado para a gente é falar um pouco sobre a política indigenista do governo federal. Eu tive o cuidado de assistir na parte da manhã, em grande parte, e também à tarde, para evitar algumas repetições, que sempre são óbvias nisso. E eu queria agradecer muito ao meu amigo Eloy Terena por ter feito com que o meu trabalho aqui seja muito menor do que eu imaginei. Ao fazer pela manhã um grande apanhado desde a história do antigo Serviço de Proteção do Índio até a FUNAI, e como isso funciona dentro do que a gente chama de política indigenista do Estado, nós já temos aí um grande marco para isso. Eu queria, então, rápida e objetivamente, fixar
em alguns pontos, né? Já tendo o Eloy e outras pessoas nessa mesa feito, de algum modo, o exercício doloroso de lembrar algumas más experiências do passado recente e não tão recente em relação à política indigenista, de lembrar exatamente o que ficou, né? Nós temos tido como dizia Cazuza, um museu de grandes novidades em relação à dispersão de órgãos que tenham relação com a política indigenista do governo. Isso se espalha praticamente em todo o Poder Executivo. Isso não é novo, isso vem desde sempre. A FUNAI já teve em vários departamentos. Ela já esteve no Ministério da Integração, já esteve no Ministério da Guerra, já esteve na Secretaria Especial da Presidência da República, já fez parte do Ministério da Integração Regional, e órgãos dela estão espalhados no Ministério da Educação, na parte da educação indígena, na parte da saúde, e há várias atribuições sobrepostas. Duas delas chamam a atenção, que merecem uma atenção no momento em que reacende o presidente Franklin Berg algumas notícias preocupantes de invasões de áreas indígenas, que é a manutenção, no Ministério da Justiça, do dever de proteger os bens públicos. Ou seja, o Ministério da Justiça não ficou completamente de fora da política indigenista. Como as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, obviamente, toda invasão de terra indígena significa uma invasão de uma terra pública, uma invasão de um bem público, que demanda aos procuradores da República de todo o Estado uma pronta atuação em defesa tanto das comunidades indígenas, da integridade dos seus territórios, como também, né, da defesa do patrimônio da União. Isso se dá em qualquer situação. Nos casos que foi dito ainda há pouco sobre a sobreposição, né, de áreas indígenas com unidade de conservação, e eu fico à vontade para falar nisso, porque foi o tema da minha tese de mestrado, não só não vejo dificuldade nisso, exemplo do que colocou a minha colega Débora Duprá, mas vejo realmente uma possibilidade, uma oportunidade de se proteger essas áreas de forma ainda mais intensa. Ou seja, a dupla afetação pode significar uma dupla proteção. E essa dupla afetação ela não se dá apenas nisso. Se dá, por exemplo, nas terras indígenas situadas nas chamadas faixas de fronteira, que são quase todas. Das áreas caingangue do sul do país até a área Yanomami, em Roraima, você tem terra indígena em toda a faixa de fronteira, e todas elas consideradas indispensáveis à defesa, né, nacional, né, à defesa do território nacional. E qual o problema nisso? Nenhum. Isso significa que os batalhões e pelotões de infantaria que estão lá serão retirados, hipótese nenhuma, devem ser reforçados, tanto em razão da defesa da fronteira, tanto em relação à proteção das comunidades indígenas. Isso, bem feito e bem calibrado, não há, em princípio, nenhum problema. E por que a gente inicia falando um pouco dessa dispersão de coisas, né, de atribuições? Porque sempre foi assim. Ainda que, em algum momento, a FUNAI possa ter concentrado em algum ministério mais poderes ou mais atribuições, nunca ou deixou de haver uma larga integração entre os vários ministérios relacionados a isso. O caso que foi citado, por exemplo, da ação declaratória de 89, que a minha querida colega Débora Duprá, junto com o colega Eugênio José Guilherme de Aragão, ingressaram em favor da comunidade indígena Yanomami, que depois levou o reconhecimento dela, é um caso clássico. Havia ali faixa de fronteira, havia ali um decreto criando as ilhas que eram consideradas florestas nacionais e um reconhecimento posterior do governo, né, com pleno apoio das Forças Armadas. Na época, era o coronel reformado Jarbas Passarinho, era o ministro da Justiça, que reconheceu e declarou essa área. Isso, doutor Franklin Berg, para mostrar que
A presença de um militar dentro da FUNAI é a coisa mais conhecida na política indigenista. Smart, Diniz, Cantídio Sampaio, sem falar, né, na presença sempre onipresente de Cândido Mariano Rondon, que é homenageado na FUNAI como em nenhum outro lugar. A Ordem do Mérito Indigenista chama-se a Ordem Rondon. Então, há a gaveta ou departamento onde certas questões estão importam menos. O fato do Ministério da Agricultura hoje ter trazido para si, ou ter sido levado ao Ministério da Agricultura, né, que a questão da regularização fundiária de áreas indígenas ficarão no Ministério da Agricultura, isso é menos preocupante do que, em princípio, poderia parecer, desde que haja intenção deliberada, que eu espero que haja, e tenho certeza que haverá, em proteger essas áreas. Isso não é um problema. Aonde o governo resolve botar os seus órgãos, isso não é uma coisa que, por exemplo, possa ser sindicável pelo Ministério Público. O Ministério Público não vai discutir se um determinado departamento sai de um ministério e vai para o outro. Isso nós reconhecemos a plena competência e atribuição do presidente da República para fazer isso. O que nós não aceitamos, para apenas colocar, é mudança em relação aos princípios constitucionais que protegem as comunidades indígenas. É a defesa da integridade do seu território. É a impossibilidade de fazer qualquer revisão administrativa das áreas já demarcadas. Isso, e não é porque é só uma questão de princípio, porque quase todas essas áreas já foram escrutinadas perante o Poder Judiciário. A área Raposa do Serra do Sol, que chegou a haver uma manifestação explícita em relação a essa possibilidade, foi a mais escrutinada de todas, a tal ponto que foi feitas condicionantes para que ela viesse a ser reconhecida, declarada e hoje devidamente demarcada. Então, assim, não há, nesse aspecto, nenhum grande problema. O outro falso dilema dentro do processo de identificação de terra indígena, e, enfim, especialmente as comunidades indígenas sabem disso, é um debate, às vezes, secundário sobre a demarcação física. A demarcação física da área é importante, mas não é ela que garante o direito. O que garante o direito de qualquer comunidade indígena de estar no lugar que estão e ter o reconhecimento dessas suas áreas pelo Estado é a simples existência, é a posse permanente, é o existir e o modo de existir. É isso que determina. O resto, né, são procedimentos administrativos que o Estado organiza para isso. Era de um modo que funcionava quase como um procedimento burocrático, mudou com o Decreto 1775, onde se criou um contraditório. Agora, o contraditório político sobre essas áreas nunca deixou de haver. Mesmo quando estava no Ministério da Justiça, para dar à plateia um pouco mais de otimismo, por exemplo, as bancadas que tinham interesse específico nisso, sobretudo a bancada ruralista, nunca deixou de exercer a sua pressão e de exercer o seu poder sobre isso. Tanto que, durante anos, né, praticamente não se demarcou, não se declarou nenhuma área indígena, ainda que isso estivesse dentro do guarda-chuva do Ministério da Justiça, aparentemente com um verniz de que era um órgão com mais isenção. Por quê? Porque é da natureza das coisas, especialmente onde você tem uma litigiosidade política, que isso venha a estar em confronto. Então, de algum modo, se vamos chamar assim, se esse conflito político ele migra do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura, o que vai haver é apenas um redirecionamento dele, mas jamais isso vai ser eliminado. E por que eu insisto nisso? Não é em dizer que é desimportante a demarcação. A demarcação física é o último passo do processo, que começa com a identificação, com a declaração da área, aquilo que, né, a gente sabe como funciona.
é porque a política indigenista brasileira, ela sempre foi errática. Ela nunca teve coerência. Ela sempre teve a necessidade dos órgãos de Estado, né, acalmarem os seus interesses ou buscarem modos em que você resolva isso de forma mais adequada. Por isso é que, se a gente for ver ao longo dos últimos 30 anos, você teve uma sobreposição de atribuições e divisões dessas atribuições de um modo geral. O que isso significa? A política indigenista ela foi pulverizada e vencendo há muito tempo. Talvez isso seja um reflexo da dificuldade que o Estado brasileiro tem em lidar com isso, em lidar com essas comunidades, tem em lidar com a posse permanente, com o usufruto exclusivo, com a ideia de que tem que ser respeitado línguas, costumes e que um entendimento sobre isso não seja exatamente uniforme dentro de todo o governo. Então, para que a gente possa só suscitar algumas questões, e especialmente minha querida Joênia Wapichana, sei que, para o orgulho de todos nós, assume, em muito pouco tempo, uma cadeira na Câmara dos Deputados. O grande embate que se vai ter dentro do Congresso Nacional não vai estar na demarcação física, mas vai estar no reconhecimento dessas áreas pelas próprias comunidades ou pelo próprio Estado. Porque é no laudo antropológico, que é onde se traduz a identificação daquela reivindicação de uma determinada comunidade com determinado território, é que sempre teve a grande controvérsia. Então, a ideia de que a demarcação de grandes áreas pudesse, por exemplo, levar em risco a integridade do país, Dr. Franklin Berg, nunca foi verdadeira pela simples razão de que essas terras sempre foram terras da União. E esse processo de identificação, ele nunca se encerrou com a demarcação, mas é um processo contínuo que significa, principalmente depois de identificada, declarada, demarcada a área, que ela seja protegida. E hoje é exatamente a nossa grande dificuldade, como proteger essas áreas, quando há sinais muito preocupantes de que são áreas que possam ser apropriadas, E essa apropriação privada que, para nós, do Ministério Público, é inaceitável. Quando a gente fala em Lava Jato, a gente fala em corrupção, quando se associa o Ministério Público sobre isso, a gente imagina uma mala preta, sendo levada, algum tipo de propina sendo dada. Por que a gente não imagina uma ideia de corrupção quando você invade uma terra pública, quando você invade um espaço público, quando uma terra indígena é absolutamente devastada? De que modo esse tipo de corrupção, esse tipo de invasão, nos causa menos aflição, ou nos poderia causar menos indignação? O processo é exatamente idêntico. Você se apropria do patrimônio público. Agora, o modo como se faz isso e a reação a isso é diferente. Por isso que, às vezes, as pessoas perguntam: poxa, mas o Ministério Público, às vezes, é tão radical, fica com essa coisa de defesa intransigente dos... Eu falei: olha, eu lamento, que você tem razão, mas a Constituição não nos deu essa imparcialidade. Quando estabeleceu no artigo 129 o dever de proteger, não foi um dever de ser neutro, de ser uma instância revisora disso, é de proteger as comunidades indígenas, a defesa dos seus territórios, e essa defesa não nos é possível abrir mão dela, como a gente não abre da defesa do patrimônio público. Se várias pessoas aplaudem operações de colegas nossos no combate à corrupção por esse país inteiro, por que não haverão de aplaudir quando o Ministério Público defende a integridade das terras indígenas, defende a proteção daquelas comunidades que garantem esse território? E se isso é domínio da União, é mais uma razão para a gente ter orgulho do trabalho que fazem não só os procuradores da República, os procuradores da FUNAI, os militantes das organizações de defesa dos índios, das organizações indígenas. Isso não é um trabalho que se faça sozinho, isso é um trabalho coletivo.
E esse trabalho de denúncia, de representação, é o nosso dia a dia. Nós não ficamos sabendo de uma invasão de área indígena através de um oráculo, né? Através de alguma adivinhação. Alguém vai nos dizer isso. E quem é que vai dizer isso, né, Sônia? A comunidade. Ela vai denunciar. Ela que vai dizer, olha, está acontecendo algo grave, e aí sim a gente começa a agir. Então, eu não tenho nenhum medo, Dr. Franklin Berg, a respeito de algumas coisas que disseram que o novo governo faria, porque eu tenho absoluta certeza que, havendo um juramento constitucional, não só do presidente, mas um compromisso de todo, né, enfim, o seu staff, com o cumprimento da Constituição, não há outra coisa a fazer. A Constituição, ao estabelecer os direitos dos índios, não deu nenhuma margem de freios para que isso não ocorresse. Ou seja, todo momento em que houver posse permanente de comunidades indígenas dentro de um determinado território, esse território tem que ser reconhecido. Essa área é indígena, esse bem é da União, e ao Ministério Público Federal compete defendê-lo sobre todas as coisas, independente das próprias comunidades de se defenderem, independente dos próprios órgãos do Poder Executivo fazerem, né, do mesmo modo. Então, eu queria só, já encaminhando para terminar essa minha rápida provocação, mais do que uma exposição, dizer o seguinte: vamos prestar atenção, né, naquilo que é realmente imprescindível. Como é que a gente interpreta a lei? A partir da Constituição. É dela que derivam os direitos, e dela também derivam as obrigações. Os índios têm o direito a ocupar as terras que tradicionalmente ocupam, e o Estado tem o dever de protegê-los. E dentro dos órgãos do Estado, um órgão específico, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, o Ministério Público Federal, cabe promover a defesa judicial dessas comunidades. E isso é algo que eu não posso dizer que eu não vou fazer. Isso não é algo que eu posso dizer, bom, hoje o dia está nublado, eu não vou defender as comunidades indígenas. Isso é algo permanente. Essa é uma obrigação que a Constituição estabeleceu, né, para nós, pelo menos enquanto houver a Constituição. Então, passado, né, talvez o calor dos primeiros embates eleitorais, enfim, e alguns efeitos especiais sempre próprios de uma campanha política tão polarizada, é hora de baixarmos a poeira, olharmos e ver o que temos no horizonte. Tem-se uma mudança administrativa em relação a onde a FUNAI estava. Alguns órgãos passaram a ter mais poder, algumas atribuições foram conferidas a outros ministérios. Bom, isso, em princípio, não pode assustar ninguém, porque não é nenhuma novidade, mas também não pode ser utilizado como uma justificativa para não se fazer. Não é? Se temos um consenso entre nós de que não é possível rever, né, nenhuma terra indígena, porque já foram declaradas, né? Você já tem, inclusive, a figura jurídica da coisa julgada, porque os tribunais já se manifestaram sobre esses casos, nós também não podemos admitir, né, que assim, o procedimento de demarcação indígena seja paralisado por capricho de alguém. Isso não ocorre. Se há no contraditório algum fato grave que mereça diligência, tenho certeza o Dr. Franklin Berg e sua equipe fará isso. Mas não acredito, de modo nenhum, que qualquer agente público possa ser imbuído de uma função que não seja o cumprimento da Constituição e da lei. Então, com essas breves palavras, eu queria mais uma vez agradecer meu querido Antônio Carlos Alpino Bigonha, coordenador da mesa, a oportunidade desse diálogo, agradecer imensamente a Sandra Terena, secretária nacional da Política de Promoção de Igualdade, por estar aqui com a gente, né, nesse debate importantíssimo, né, ao Dr. Franklin Berg Ribeiro Freitas, que esteve aqui de manhã, eu vi, né, estando presente nesse nosso, não é um seminário, nessa nossa mesa de diálogo, né,
e dizer que vamos ter que contar com todos, né? Assim, o desafio de fazer com que a Constituição seja cumprida, né, é um trabalho de Sísifo, né? É um trabalho, como diz na mitologia grega, a gente vai subindo um bloco de concreto, desce de novo, sobe, desce de concreto. E, principalmente, as comunidades indígenas, eu tenho certeza que Joênia e Sônia vão concordar comigo, nunca foi fácil, nunca foi simples, né? E nada chegou de mão beijada. Tudo é fruto de um processo também, na qual cada vez mais as comunidades indígenas falam por elas mesmas, né? Em que as intermediações elas são admitidas sempre quando houver a necessidade, e principalmente quando houver o reforço, né, do reconhecimento desses direitos. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, né, e, enfim, né, desejar especialmente para as comunidades indígenas dias melhores. Obrigado. Ouviremos agora a Sandra Terena, secretária nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, que aqui comparece representando a excelentíssima senhora ministra. Olá, boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar todos os participantes da mesa, e em especial a Joênia Mapichana, também porque agora, como deputada federal, nós sabemos que a Câmara dos Deputados também é lugar da mulher indígena, e isso é uma conquista muito significativa. Eu estou aqui hoje representando a ministra, né, e trouxe uma apresentação de como que está estruturado agora o novo Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Então, para começar, houve muita discussão em relação ao Ministério, e aqui eu trouxe para vocês um organograma de como que ele está composto. O Ministério é composto pelo gabinete da ministra. Ligado ao gabinete, nós temos uma secretaria executiva, e o Ministério é composto por 8 secretarias. 8 secretarias, né, que, na visão do governo Jair Bolsonaro, está trabalhando de uma forma muito forte na questão da transversalidade entre as secretarias, não só entre as secretarias, mas também entre os ministérios. E ali nós temos a secretaria, não sei se você vai conseguir mostrar, mas então lá no cantinho, nós temos, no cantinho esquerdo, para vocês, nós temos a Secretaria Nacional da Juventude, também a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Secretaria Nacional da Família, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, Secretaria Nacional de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, da qual eu represento, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretaria Nacional da Proteção Global e a Secretaria Nacional de Promoção da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele foi o penúltimo ministério a ser constituído, né, nessa transição. E, por conta dele ser um dos últimos ministérios, ele está em processo ainda de construção, muitas secretarias ainda estão em processo de adequação de equipe, e também, por conta disso, o decreto do Ministério ele vai entrar em vigor a partir do dia 30 de janeiro. Então, as pessoas que foram nomeadas no Ministério, elas foram nomeadas na estrutura antiga do Ministério. Como eu falei, ele é composto por 8 secretarias, e também uma das, digamos assim, uma das heranças do Ministério foi o Comitê Brasileiro de Anistia, né, que está ligado ao gabinete da ministra, e também a Fundação Nacional do Índio. Vou falar para vocês aqui um pouquinho da reformulação do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça ele passou por uma reformulação agora nesse governo, e ele está com um foco muito forte na questão do combate ao crime organizado e também no combate à corrupção. E, então, diante dessa proposta, o governo considerou
que esses dois organismos que eu falei, o Comitê de Anistia e a Fundação Nacional do Índio, não ficariam bem representados lá e que ele teria uma visão muito mais atuante, muito mais de acordo com a política dos direitos humanos. Até deixei uma pergunta: como que um órgão que combate ao crime organizado, a corrupção, ele vai cuidar da anistia, que tem a ver, logicamente, com os direitos humanos, né? Então, o governo entende que a FUNAI ela deve ser gerida a partir do ponto de vista dos direitos humanos. Então, o ministério mais adequado para representar a FUNAI ou para abrigar a FUNAI seria o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma das propostas do Ministério é trabalhar o indígena como um todo, inclusive na proteção dos direitos indígenas. Dos compromissos do governo, da gestão Jair Bolsonaro, é manter todos os direitos adquiridos até agora. Nenhum direito será retirado. Isso é um compromisso que o governo tem de manter. Essas atribuições da FUNAI, como estão, elas não encontrariam mais uma guarida no Ministério da Justiça. Então, aqui eu justifico a transferência da FUNAI agora para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E é bom frisar que o Ministério já recebeu a FUNAI, já sem atribuição da demarcação de terras, que agora está a cargo do INCRA. Aqui eu deixei uma pergunta que não quer calar, tem uma repercussão muito grande, em geral, né? Por que a demarcação vai para o INCRA? O objetivo do governo Jair Bolsonaro é justamente estabelecer um marco regulatório fundiário. E um órgão precisa executar essa ação, e o INCRA seria esse órgão que tem a capacidade técnica para poder fazer esse serviço. E qual seria a atuação do INCRA diante disso? O INCRA não vai ficar responsável apenas pela demarcação de terra indígena, mas vai abranger todos os assuntos da questão fundiária, como um todo. E, com isso, com essa atribuição do INCRA, todo o setor de demarcação da FUNAI passa para o INCRA, migra para o INCRA. Ou seja, vai ter a regulamentação, os servidores e tudo mais relativo a isso que está sendo escrito de forma muito transparente, inclusive a estrutura do departamento que está sendo montada. Então, toda essa operacionalização técnica ficará a cargo desse órgão, do INCRA. Só que é importante frisar que as decisões sobre demarcação de terra indígena serão tomadas por um colegiado, ou seja, o INCRA não vai ter autonomia única para decidir sobre isso. E vai ter um colegiado formado por ministros, que vai incluir o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Agricultura também participa desse colegiado, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministro do Gabinete da Segurança Nacional, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, a Casa Civil. E é importante frisar que essa regulamentação do Conselho ela está em processo de regulamentação e, em breve, teremos as diretrizes de como que isso está sendo feito. E aqui eu digo como vamos trabalhar as políticas públicas no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Uma da principal marca do governo Bolsonaro é justamente trabalhar a transversalidade das ações, principalmente entre as secretarias no Ministério. Como nós temos 8 secretarias, por exemplo, a Secretaria da Mulher vai dialogar com a Secretaria da Criança e da Juventude e vai dialogar também com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, é um trabalho que vai ser feito em conjunto e o objetivo é fortalecer esse vínculo entre as secretarias. Importante frisar também que as políticas públicas, para os indígenas, elas terão um foco muito forte também com o Ministério do Meio Ambiente. Vou dar para vocês aqui um breve resumo do trabalho das secretarias com foco na população indígena. Por exemplo, na Secretaria da Criança e do Adolescente, aqui a gente vai falar criança, que é diferente de infância, porque
a Secretaria de Infância está dentro do Ministério de Cidadania. E a criança é um dos principais focos de atuação desse ministério. E uma das propostas é justamente o fortalecimento do ensino, que hoje é realizado dentro das aldeias. Entendemos que a educação das nossas crianças é uma base muito importante e que ela é importante principalmente na manutenção da cultura e na sobrevivência dos nossos povos indígenas. E também é importante frisar que ela está tendo um contato muito forte, uma sintonia muito grande com a Secretaria da Juventude. Uma das novidades do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é a Secretaria Nacional da Família. Ela é uma novidade no Ministério e é importante destacar que a Secretaria da Família ela é um órgão que já existe em vários países, tanto como secretaria, como até ministérios. E a transversalidade dessa secretaria, por exemplo, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela é muito importante, principalmente para tratar de questões relevantes mesmo das comunidades. Posso citar aqui como exemplo as dificuldades que as famílias de pessoas com deficiência enfrentam. Então, é muito importante ter esse diálogo e esse olhar. Aqui, em relação à Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Nós temos já uma coordenação dentro do Departamento de Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas que trabalham com a pauta indígena. A nossa proposta dentro da CEPIR, que ela teve sempre um foco muito atuante com a população negra, é ampliar esse leque de atuação, principalmente dando mais visibilidade aos povos indígenas. E, dentro dessa questão da transversalidade, é muito importante focar esse olhar que agora está tendo nessa gestão. E posso também dizer a importância que o presidente Jair Bolsonaro está dando, até pela questão de, a primeira vez, uma indígena assumir a secretaria. Temos aqui também a Secretaria Nacional da Juventude. Eu faço aqui uma reflexão, né? Até então, nunca se desenvolveu nenhuma política para o jovem indígena. Temos um problema muito grande hoje em relação à questão dos suicídios entre jovens. E também é um assunto que deve ser trabalhado com a saúde, para tentar criar políticas públicas de forma efetiva. Outra questão também que o Ministério pretende trabalhar em relação à juventude indígena é o fortalecimento dos jovens na universidade. Hoje tem o vestibular, os indígenas têm acesso ao ensino superior, mas nós detectamos e sabemos na prática que o índice de evasão é muito grande. A gente precisa pensar políticas no sentido de fortalecer a capacitação e o estudo no ensino superior para os nossos parentes. E, dentro da Secretaria Nacional da Mulher, a Secretaria já está com propostas que estão sendo elaboradas para a mulher indígena em parceria com a FUNAI. É muito importante focar a questão e o protagonismo da mulher indígena, a força que ela tem dentro da comunidade. E nós sabemos que, hoje, infelizmente, as políticas públicas elas não atingem a mulher indígena como deveriam. Então, esse é um trabalho também da Secretaria Nacional da Mulher. Dentro da Secretaria Nacional do Idoso, é importante a gente fazer um questionamento. O que tem sido feito pelo idoso indígena? Como que ele tem sido atendido pelo governo, pelas políticas públicas? É importante a gente dar uma atenção e um cuidado especial, principalmente para os grandes mestres e anciãos das nossas aldeias. E isso também é um pedido determinado pela ministra e pelo presidente, da gente desenvolver políticas públicas para esse segmento que tanto precisa, que foi tão importante na aldeia e que agora chegou a hora de ser atendido. Aqui, em relação à Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, uma pergunta que não quer calar. Onde estão os indígenas com deficiência? Uma das propostas da Secretaria é propor uma pesquisa para saber exatamente onde estão e quem são
os indígenas com deficiência. É importante o governo ter um levantamento e, até se possível, fazer parcerias com instituições para ter um mapeamento, até para poder pensar de forma efetiva nas políticas públicas, principalmente na área da saúde, acessibilidade e educação. E é importante também nós destacarmos que, se os indígenas com deficiência, hoje, eles têm acesso ao benefício da prestação continuada, o BPC, que é um auxílio de um salário mínimo. E também rever se esse auxílio, quem recebe, se é importante receber como dinheiro, ou se teria alguma forma de benefício que ele pudesse receber como alimentação, enfim, algum outro produto que favorecesse essa família, essa pessoa. E, dentro da Secretaria Nacional de Proteção Global, que é a antiga Secretaria de Cidadania, que agora está no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eu quero frisar aqui, que eu acho que é muito importante, que, além de ser trabalhada a transversalidade com todas as secretarias, né, vamos manter as políticas públicas que visem a inibir a violação dos direitos indígenas e também fortalecer as garantias asseguradas pelas legislações vigentes, e das quais também o Brasil é signatário, porque isso realmente é muito importante, o governo manter essas políticas e essas legislações que garantam os direitos dos nós indígenas. Destaco também que serão trabalhadas ações no fortalecimento do papel das famílias e comunidades, respeitando a sua Constituição e sua organização social dentro da comunidade. Quero reforçar aqui o compromisso do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A prioridade desse governo é a garantia dos direitos indígenas, é a garantia e a manutenção de todos os direitos que nós temos assegurados. E uma das coisas que é importante frisar, que o tema indígena, assim como eu conversei com a ministra, ele é um tema que está sendo levado em todas as pautas. Toda semana, toda terça-feira, a ministra participa de reunião, e a questão indígena ela tem sido debatida semanalmente, principalmente entre o Ministério da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia. Então, é um tema que está constantemente em pauta. E é importante frisar também, como foi falado aqui em relação às fronteiras, que hoje o governo não discute fronteira sem a participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, porque isso tem a ver com os povos indígenas. Então, a ministra ela é uma pessoa apaixonada pelo povo indígena, ela tem um olhar com muito carinho e ela, com certeza, vai trabalhar para que os direitos dos povos indígenas sejam assegurados. E quero garantir para vocês que o tema indígena ele está sendo abordado com muita delicadeza e com muito respeito, de forma que nunca foi tratado por outros governos. Tá? Então, é isso. Agradeço a participação de todos. Obrigado, Sandra Terena, por essa explanação sobre a nova estrutura do Ministério. E vamos ouvir agora o presidente da FUNAI, Franklin Berg Ribeiro de Freitas. Senhor Antônio Carlos Albino Bigonha, coordenador da 6ª Câmara, os palestrantes Aurélio Rios, subprocurador-geral da República, Sandra Terena, secretária nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, Adriana Ramos, sócia do Instituto Socioambiental, Dom Roque Paloche, presidente do Conselho Indigenista Missionário, deputada Joênia Vapchama, eleita recentemente, debatedores Ela Veico, subprocuradora-geral da República, Sônia Boni de Souza Silva Santos, do povo Guajajara. Demais participantes da assistência, meu boa tarde para todos, tá certo? Eu estou retornando agora para a FUNAI e estou há 5 dias no órgão. Por favor, não façam perguntas difíceis, tá certo? Para a gente começar. E
o tema do nosso debate, a política indigenista do governo federal. Eu agradeço, doutor Bigonha, pelo convite, porque realmente é uma coisa que, nesses 5 dias que eu estou na FUNAI, todo mundo pergunta sobre a demarcação, que passou para o Ministério da Agricultura, e sobre a nossa coordenação de licenciamento ambiental, que também passou para o Ministério da Agricultura. Então, eu acho que esse momento é bastante oportuno para que nós possamos falar, sem que nós tenhamos todas as informações sobre esse processo, tá bom? E a nossa ministra, que me fez o convite para vir para a FUNAI, eu estava indicado para assumir o cargo de secretário adjunto da Senasp, e agora, no final do ano, eu fui convidado para assumir a FUNAI. E aceitei. Aceitei que é um desafio muito grande, e eu acredito ter algum conhecimento, ganho algum conhecimento fruto da conversa, dessas conversas que nós temos, essa vivência no âmbito nacional, para que pudesse ajudar nesse processo com o novo governo. Tá? E, quanto a isso, a ministra pediu que eu destacasse alguns pontos muito importantes. O primeiro diz respeito ao interesse dela em participar efetivamente, junto com o presidente da FUNAI, de ida na ponta da linha, ok? De nas bases, tá? Conhecer mais de perto o problema dos índios. Isso é um compromisso dela. E já tem uma viagem marcada para algum lugar, que, por enquanto, ela pediu reserva, tá bom? Ela vai com frequência nas bases para verificar os problemas, para ajudar na solução. Que o foco, a missão da FUNAI, todos aqui conhecem: proteger e promover os direitos dos povos indígenas. E nada melhor do que você na ponta da linha para saber. O Eloy foi muito feliz na sua colocação, quando você falou aqui da base forte e da ponta da linha da base fraca. As dificuldades que nós temos nas coordenações regionais, nas coordenações técnicas locais, que nós temos nas nossas bases de proteção. Muita dificuldade que nós temos lá. Bem, a ministra também determinou uma auditoria de todos os contratos da FUNAI, para que, efetivamente, os nossos recursos da instituição possam ser direcionados para a atividade fim da FUNAI, que é levar na ponta da linha, como eu costumo brincar, a casa de farinha para o índio. Tá? O índio gosta muito de casa de farinha. Seminários, reuniões, eles reclamam, às vezes. Tá? E eu falo isso para vocês, porque eles falam para o presidente. Bom? Bem, e um detalhe muito importante que a gente observa no seminário, ou, perdão, nesse dia de diálogo, é a própria palavra, o título do momento que nós estamos vivendo aqui: diálogo, conversa. Adorei quando o ministro do IBAMA esteve aqui presente e fez as suas colocações, recebeu algumas ponderações, mas tem de haver diálogo para que a gente possa chegar a um consenso sobre alguns itens da nossa política indigenista no Brasil. Ok? Bem, mais uma vez aqui, eu sei que hoje já foi falado muito sobre o processo da legislação indigenista no Brasil, mas, Eloy, você me permita voltar aqui desde 1910, com a criação da SPI, vou ser bem rápido: criação da FUNAI em 67, criação do Estatuto do Índio em 73, Constituição de 88, passagem da Educação para o Ministério da Educação, perdão, passagem da Educação da FUNAI para o Ministério da Educação em 91, criação do Decreto-Lei 1775, que trata da demarcação de terra indígena, que nós vamos fazer um comentário aqui, passagem da Saúde em 99 para CESAI, Ministério da Saúde, Convenção 69, Declaração de Direitos Humanos, e outros instrumentos que vêm norteando a nossa política. Mas, se nós acompanharmos essa legislação, nós encontramos algumas contradições. E vamos ser muito claros com isso aqui. Eu já começo com o Estatuto do Índio de 1973, que ele diz que é proibido o arrendamento em terra indígena. E hoje,
eu como presidente da FUNAI, eu digo para vocês, sabe o que o Estado brasileiro faz com isso? Faz isso aqui, ó. Finge que não vê. É verdade. E quando uma terra indígena, dentro da sua área territorial, tem todas as peculiaridades para fazer isso, é interrompida por uma multa milionária. E o que acontece hoje no Sul? Nós estamos aqui conversando, está tendo arrendamento lá. Isso o presidente da FUNAI tem de falar para vocês, porque é verdade. Nós temos que ter transparência no nosso processo da política indigenista no país. E pequenos grupos apenas recebem o dinheiro do arrendamento, quando, nos parecis, é uma cooperativa que distribui o dinheiro igualmente. Eu não estou dizendo com isso que o presidente da FUNAI ele é favorável ao arrendamento negativo. Quem conhece a realidade do Brasil sabe que a Amazônia Legal é uma coisa, sabe que o Nordeste tem as suas especificidades e sabe que o Sul também tem outras especificidades. E outra coisa muito importante, a realidade do índio Yanomami, por exemplo, lá do norte do Brasil, ou do Vale do Javari, é completamente diferente da realidade do índio potiguar, do índio caigangue, lá em Charrua, do índio do centro do Brasil, do Guarani Kaiowá sofrido, que se encontra lá no Mato Grosso. Uma solução para o índio, uma solução para uma determinada etnia, ela não significa a mesma solução para quase 1 milhão de indígenas no Brasil. E só relembrando aqui, de acordo com os dados do IBGE, nós temos cerca de 1 milhão de índios hoje, acreditamos, mas nós temos que 600 mil, em torno de sejam na base, e outros 400 mil moram na cidade. Então, existe um certo fluxo desses indígenas desdobrados, né, vamos chamar assim, no território nacional. Mas essa é uma realidade que nós encontramos na nossa legislação. E vamos encontrar agora na 1775, que nós vamos bater instantes sobre como, com essa modificação que foi feita, ela vai ficar em vigor ou vai ser aperfeiçoada também. Tá certo? Então, esses são os primeiros tópicos que eu gostaria de destacar. Outra contradição que já foi falada aqui hoje 3 vezes, mas eu vou falar a 4ª vez. O Estatuto do Índio determinou que em 5 anos as terras indígenas estariam demarcadas. A Constituição de 88, idem. O Decreto-Lei 1775 só foi criado em 1996. Então, o Estado brasileiro também tem dificuldade no seu papel de conduzir a política indigenista. Isso é uma dificuldade que o Estado brasileiro também tem. Nós precisamos ser coerentes, né? Deveríamos, ser mais coerentes com isso aí. E, nesse aspecto, no que diz respeito, agora que nós vamos tocar no Decreto-Lei 1775, que trata do processo administrativo de demarcação em terra indígena, são várias fases, tá? Efetivamente, são 5 fases. E, na primeira fase do processo da identificação, ao final do processo, é elaborado um RCID, um relatório circunstanciado de identificação e delimitação. Na realidade, esse relatório, ele é realizado, ele é feito por um grupo técnico multidisciplinar, né? Chefiado por um antropólogo, um ambientalista, uma pessoa que trabalha, um cartógrafo, né? Um pessoal relacionado a assuntos fundiários para fazer o registro e outros necessários para aquele espaço físico, para aquela terra indígena. Tá certo? Quando terminado isso aí, esse relatório que foi elaborado se torna o embrião daquela terra indígena. Tá certo? Vai para o presidente da FUNAI, o presidente da FUNAI, naturalmente, faz a sua assinatura, e, a partir de então, nós, de acordo com o decreto, recebemos as contestações. Tá? Terminadas as contestações, ele era repassado para o Ministério da Justiça para fins de assinatura da portaria declaratória. Pronto. Ali já está a terra indígena.
O governo entende que, para se dar mais transparência a esse processo de demarcação, que leva, na realidade, ao estágio, levou ao estágio atual que nós nos encontramos sob demarcação de terra indígena. E qual é a nossa realidade? Só de terras indígenas, estudo, quando eu estava lá era 110, hoje são 116. Então, estudo. 116 terras indígenas em estudo. Nós temos terras indígenas com processo de demarcação judicializados, 57 hoje na FUNAI. 23 para abrir grupo de trabalhos, para abrir o grupo de trabalho ainda, aquele grupo técnico multidisciplinar, e 34 para concluir os trabalhos. Então, observe só, aquelas 116 terras que estão guardadas, né, em arquivos, em mesas, na nossa FUNAI, quando nós recebemos uma determinação do Ministério Público, normalmente, para que seja dado prioridade a uma outra terra indígena, essa terra indígena ganha o status de judicializada e entra na fila. Ela entra na fila, porque tem outras 57. E aquele nosso grupo técnico que estava trabalhando nesses processos, ele tem de interromper e tem de dar prioridade para aquela terra que está judicializada. Tem terra indígena que tem terra indígena que está em processo de estudo, que tem 136 contestações. Ou seja, o nosso servidor, ele tem de verificar todas aquelas contestações para verificar se prossegue ou não, se são coerentes ou não. O que eu quero transmitir para vocês é que isso anda a uma velocidade de um paquiderme. Essa é a realidade nossa. E digo mais para vocês, nós tínhamos, no início, antes do concurso, apenas 8 servidores na FUNAI cuidando de todos esses processos aqui, que, na realidade, são 616 terras indígenas demarcadas. Nessas 616, 50 são reservas indígenas, que é outra coisa. Então, é esse grupo pequeno que trata dessas terras todas. Aí teve o concurso, nós passamos mais 6 servidores, nós passamos agora para 16 servidores agora. Antes nós estávamos com 8, para cuidar de todo esse processo. O presidente da FUNAI, quando eu estava na minha gestão, o máximo que eu consegui foi assinar um RCID. Assinei um RCID durante o período de 1 ano e 4 meses que eu tive na FUNAI. Tá certo? E insistia lá no Ministério da Justiça, quantos processos, quantas terras indígenas para portaria declaratória se encontram aqui? 30. Então, vamos botar para frente para o ministro assinar. Aí, a assessoria jurídica do Ministério da Justiça fazia a sua avaliação, retorna, está faltando isso, retorna, está faltando aquilo. O processo não anda. Impressionante, o processo não anda. Aí, olha só, preste atenção numa coisa. A coordenação de licenciamento ambiental, que é um outro item que saiu agora da FUNAI, de acordo com a medida provisória 870, passou agora para o Ministério da Agricultura, para o Serviço de Assuntos Fundiários, Secretaria de Assuntos Fundiários, perdão. É outra situação. Quando eu cheguei na FUNAI, quantos projetos nós temos em análise? 7 mil, presidente, cerca de 7 mil. Quantos servidores? 8. Como que o Estado brasileiro vai conduzir o controle do licenciamento ambiental que afeta direta ou indiretamente terra indígena com 8 servidores? Aí a coordenadora, infelizmente, o pai dela adoeceu, teve de ir para o hospital, a Casa Civil nos chamava, colocava 50 grandes empreendimentos e, presidente,
qual é a situação aqui da rodovia tal, do porto tal, da linha de transmissão tal, e eu mandando aqui mensagem para a coordenadora, para do hospital me passar qual era a situação. É assim que nós queremos celeridade no processo? Quando veio o concurso, eu coloquei 20 servidores na Segeric e 8 na Coordenação Geral de Identificação e Delimitação, para melhorar um pouco a situação, para tentar melhorar um